Olá, pessoal. Agora a aula para segundos anos, é a introdução do assunto de segundo ano, que nós começamos o estudo das soluções. Na realidade, a gente define como misturas. Só que nós já fizemos aqui uma observação que existe dois tipos de misturas, né? As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. No caso do nosso estudo, nós vamos levar em consideração as misturas conhecidas como misturas homogêneas. Qual é a característica das misturas homogêneas? São aquelas que você não percebe a presença dos componentes em fases diferentes. Ele apresenta uma única fase, é uma mistura monofásica, onde você não percebe, né, quantas substâncias estão ali juntas formando aquela mistura. Por que motivo? Porque há uma dissolução das partes em um todo, ok? Vamos ver essa situação acontecendo aqui. As misturas. Nós teremos aí o estudo das misturas. Nós temos o quê? Olha, um primeiro experimento, né? Uma ideia de como seria uma mistura. Primeiro experimento, eu tenho ali uma colher com açúcar ou com sal e um copo com água. Depois que eu colocar aquela colher de açúcar ou de sal dentro da água, após a agitação, eu vou verificar que a impressão que eu tenho é que seria apenas água. Sendo açúcar ou água, eu poderia experimentar, né? Então, eu notaria a partir do sabor, né, de uma das propriedades, né, que ela apresentaria um sabor salgado ou doce, dependendo da substância que eu misturei dentro da água. As partículas se distribuem uniformemente por todo o líquido. O que quer dizer isso? Não vai existir nenhuma região dessa mistura onde eu possa experimentar a água e não perceba a presença do sal colocado dentro dela. Logo, ela é uma mistura homogênea, conhecida como solução, ok? Ela apresenta suas propriedades, né, em toda a sua extensão. Então, em qualquer parte da mistura, eu terei a presença da água e do sal, ok? Bom, agora vamos ver esse segundo experimento. Eu tenho areia ali, né, um monte de areia e um copo com água. Eu peguei um pouco de areia e coloquei dentro da água. Dependendo da granulação, eu posso perceber que nesse primeiro exemplo aí, eu tenho uma sedimentação rápida e eu vejo bem nitidamente que a areia se depositou logo no fundo do recipiente, enquanto o outro demora um pouco para que isso ocorra, né? Isso vai de acordo com o peso das partículas e ação da gravidade. Então, as partículas, elas não se distribuem uniformemente por todo o líquido, né? Depois de um certo tempo, quando a sedimentação ocorre totalmente, você seria capaz de verificar que existe áreas aonde você só tem a presença da água e não a presença da areia. Então, essa mistura apresenta mais do que uma fase. Nesse caso, nós temos uma mistura bifásica, duas fases. Logo, era uma mistura heterogênea e não é considerada uma solução. Ao se adicionar água, terceiro exemplo, experimento, ao se adicionar água quente a uma porção de gelatina e agitar, a gelatina se distribui uniformemente por todo o líquido. A mistura é aparentemente homogênea, né? A nossa visão, a gente não vai perceber facilmente que não é monofásica, ok? Vamos seguir que a gente entende já o que quer dizer essa situação. Experimento 4. Eu tenho enxofre, água. Eu misturo o enxofre, a primeira aparência é aquela, pois ainda não sedimentou. Depois eu terei muito facilmente perceptível a formação de duas fases após a sedimentação. Ao se adicionar água a uma porção de enxofre com agitação, antes da sedimentação do enxofre, em um dado momento as partículas se distribuem uniformemente por todo o líquido. A mistura também é aparentemente homogênea. Seguimos aqui. Teremos a seguinte situação.
No sistema 1, relembrando, água e sal, né? O sistema 3, a gelatina que se dispersou na água quente. O sistema 4, aí onde eu tenho a água e o enxofre antes de se alimentar. Os experimentos 1, 3 e 4 mostram substâncias que se distribuem uniformemente em outra na forma de pequenas partículas. Então, ela se distribui uniformemente na água em forma de pequenas partículas. Esse tipo de mistura se chama dispersão, pois houve uma dispersão das partículas por toda a água, ok? O experimento do sistema 2, ele não está presente. É aquele onde eu coloquei a areia em água. Naquele momento eu tinha uma dispersão? Não. A areia não estava totalmente dispersa em toda a extensão da mistura. Dispersão são sistemas em que uma espécie se distribui de modo uniforme por toda a extensão de uma outra espécie. O sal se distribui de modo uniforme por toda a extensão da água. Então, eu terei uma dispersão. A espécie química disseminada na forma de pequenas partículas é o disperso. O sal é o disperso. E a outra espécie é o dispergente. A água é o dispergente. É o meio que proporciona que o sal fique disperso nela. Esses nomes em seguida nós trocaremos para outras denominações. Já já. Água mais açúcar. Dispergente é a água, o meio aonde o açúcar, que é o disperso, vai se dispersar por toda essa mistura. Pronto. Qual é a classificação das dispersões? Como elas podem ser classificadas? Elas são classificadas pelos tamanhos das partículas dos dispersos. Se for uma suspensão, se é uma dispersão coloidal ou se é uma solução. Ok? Então vamos lá. Dispersões. Disperso com diâmetro superior a 10 a menos 4 centímetros. Ou seja, partículas dispersas bastante grandes. Ok? 10 a menos 4 centímetros. Lembra lá, minha gente, como é que faz isso? 0,0001 centímetros. Dispersão coloidal. Olá. A dispersão coloidal, o disperso com diâmetro entre 10 a menos 4 centímetros e 10 a menos 7 centímetros. A água e a gelatina. E as soluções, vocês vejam que inferior a 10 a menos 7. Então, a água mais a glicose, ok? Essa é uma classificação da dispersão quanto ao tamanho das partículas dos dispersos dentro do dispersante. Vamos lá. Vamos fazer esse exercíciozinho aqui diante do que a gente acabou de aprender. Olha, natureza da molécula, né? Efeito da gravidade, uniformidade, separabilidade. Para quem? Para a dispersão A, B e C. Vamos verificar as características da dispersão A. Átomos, íons ou pequenas moléculas. Não sedimentam. É homogênea e não pode ser separada por filtração. Isso ocorre em quem? Quando eu coloco sal dentro da água. Concordam? Então, não é homogênea? Sim. Você esperar o sal vai descer para o fundo do recipiente? Não, isso não vai acontecer. Você pode passar em um papel filtro, por mais eficaz que esse papel seja, você retira esse filtro, esse sal dele? Não. Então, isso aí é uma solução.
verdadeira. Então, a gente já pode logo dizer que há uma solução verdadeira e a gente já elimina alguns itens. Ficamos com quais itens? A letra A e a letra E. Agora, vamos lá. Macromoléculas. Mas vamos comparar logo com a letra C. Em B, macromoléculas. Em C, partículas visíveis a olho nu. Então, são partículas bastante grandes. Não sedimentam na dispersão B, mas na dispersão C, sedimenta rapidamente. Na B não é tão homogênea, mas a C já a gente vê que é heterogêneo. Pode ser separado apenas por membranas especiais, porque as partículas ainda são pequenas, no B, e pode ser separado por papel filtro, que é a questão C. Então, o que é que acontece? A B vai ser um coloide e a C vai ser uma suspensão. Lógico, então, a gente vai para qual? Para a letra E como a solução. Ok? A letra E é a solução. Seguimos. Olha, ar atmosférico. Bronze. O que é o bronze? Uma liga metálica. É a mistura de cobre mais estanho. Ouro 18 quilates. Também uma liga metálica, não é ouro puro. Né? O ar. O que tem no ar? No mínimo, a gente pode considerar o ar como sendo nitrogênio e oxigênio, mas nós sabemos que existem vários outros gases. Esses são em maior proporção. A maioria das soluções são líquidas, porém existem soluções gasosas e sólidas. Aí estão dois exemplos, né? Dois exemplos de soluções sólidas, o bronze e o ouro, e um exemplo de uma solução gasosa. Na maioria das vezes a gente entende facilmente as soluções líquidas. Né? Água e sal, solução homogênea líquida. Água e álcool. O álcool se dispersa na água. Então, o que acontece? Solução líquida. Tudo bem? Vamos lá. Nas soluções, o dispergente leva o nome de solvente e o disperso leva o nome de soluto. Água é solvente, açúcar é soluto. Vamos pensar um pouco, resolver uns exercícios. Em uma solução aquosa de ácido sulfúrico, o soluto é... Olha, se a solução é aquosa, quando se diz essa palavrinha aqui, aquosa, quer dizer que nós colocamos o soluto dentro da água. A água foi o nosso solvente. Concordam comigo? Então, quem é o soluto? O ácido sulfúrico. Quem é o solvente? A água. Como você completaria essas lacunas dessa frase, de modo a deixá-la corretamente redigidas? Olá, gente. O ácido sulfúrico, a água. Ok? Seguimos. A mistura de água e álcool é homogênea gasosa? Não. Não temos nenhum gás aí. Heterogênea líquida? Não. Por que não é heterogênea? Porque a água e o álcool são miscíveis. Né? O álcool, em menor quantidade do que a água, ele se dissipa facilmente dentro do álcool. Ele vai ser o disperso ou o soluto. Homogênea líquida? Sim, letra C. Heterogênea sólida? Não. Simples não é resposta para nós. Então, olha, letra C. Seguimos. Exemplo de solução sólida, líquida e gasosa a temperatura ambiente e pressão normal, 1 atmosfera. Olá. Número 1, né? Solução sólida. Onde é que eu acho ali uma solução sólida? Lâmina de cobre não é uma mistura. Ouro 18 quilates é. Então, no primeiro, nós temos a letra B. No segundo, solução líquida. Quem é? Chumbo derretido não é. Gasolina, água, lágrima, água do mar.
Fica aí para a gente raciocinar já já juntos. Terceiro, solução gasosa. Gás, ar filtrado, né? Ozônio. Que acha? O ar filtrado, né? Quando eu filtro o ar, eu só tiro dele o quê? Apenas a poeira. Então vamos lá, olha. Olha. B, B e B. A lágrima é uma mistura homogênea, líquido-líquido, pois eu tenho água e sais minerais dissolvidos nela. Por que não a água do mar? Porque quando você tira uma porção de água do mar, você vai verificar que ela não é uma mistura homogênea. Você vai ver bastante partículas em suspensão. Água apenas não é mistura, né? Gasolina não é mistura, né? E chumbo derretido também não é mistura. Então, todos estão na letra B, a resposta. Da tabela a 25 graus Celsius. Mistura 1, 2, 3, 4. Resulta em soluções que misturas. Bom, água e álcool é. Água e sal de cozinha também é. 1, 2. Água e gasolina, não. Né? O2 e CO2, sim. Carvão e enxofre, não. Vamos ver? Olha lá. 1, 2 e 4. Para serem misturas consideradas soluções, elas precisam apresentar uma única fase. Como preparar uma solução em laboratório? Mais uma vez, a gente tem aqui, ó, e nada nos aparece. Né? Bom, quando representamos quantitativamente os componentes de uma solução, teremos a concentração das soluções. Gente, para a gente preparar uma mistura em solução, uma mistura de solução em laboratório, nós vamos precisar de um balão volumétrico, que é uma vidraria especial. Em breve eu vou mostrar as vidrarias de laboratório a vocês, ainda em aula, sim, né? E ali nós colocamos um pouco de água, não o volume. Vamos dizer que eu preciso fazer 100 ml, eu pego um balão volumétrico de 100 ml, coloco aproximadamente 30 ml de água, transfiro a quantidade de soluto ou de disperso que eu preciso colocar lá dentro dela, através de um funil, né, lavando bem e escorrendo através do funil e colocando água aos poucos com agitação para produzir a dissolução do soluto dentro do solvente, até completar o volume de 100 ml. Eu não posso pesar o soluto e pegar o volume exato de 100 ml e juntar essas duas, pois eu terei um volume maior. Lembramos que duas substâncias, elas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, mesmo o sal se dissolvendo dentro da água, ele já ocupa um espaço também dentro dessa mistura. Ok? Então, vamos ver as concentrações das soluções. Olha, 80 gramas de solutos dissolvido em água suficiente para 1.000 litros, perdão, 1.000 ml ou 1 litro de solução. Ok? Eu não paro a aula para corrigir alguma coisa assim, porque eu quero que vocês vejam a aula como eu costumo fazer em sala de aula. Ok? Então vamos lá, o que vai acontecer? Olha, quando representamos o soluto em gramas e o volume da solução em litros, nós teremos a primeira concentração, conhecida como concentração comum. Já viram comigo em sala de aula isso aí. Concentração comum ou concentração, olha, em que, gente? Em gramas por litro. Então, qual é a fórmula? Concentração M1 sobre V. Lembramos que todas as vezes que nós encontramos um índice de número 1, nós estaremos nos referindo à massa do soluto. Então, aqui eu tenho aqui concentração comum é igual à massa do soluto em gramas dividido pelo volume da solução. Se eu não tenho número nenhum aqui, isso está se referindo à solução total, a reunião de soluto mais solvente. Ok? Se eu tivesse o número 2, seria a massa do solvente. Então, a unidade é gramas por litro.
indica a massa do soluto em 1 litro de solução. Vamos seguir. Um certo remédio contém 30 gramas de um componente ativo X dissolvido em um determinado volume de solvente, constituindo 150 ml de solução. Ao analisar o resultado do exame de laboratório de um paciente, o médico concluiu que o doente precisa de 3 gramas do princípio ativo por dia, dividido em 3 doses, ou seja, de 8 em 8 horas. Que volume de medicamento deve ser ingerido pelo paciente a cada 8 horas para cumprir a determinação do médico? Vamos primeiro ver a concentração, né? Nós temos que saber que concentração o remédio vai ter. Então, vamos lá. 30 gramas, né? Ali em 150 ml. 3 gramas vai estar em quanto de volume? Vamos fazer a nossa continha. Em quem? Em 15. Isso aí a gente fez facilmente, porque, olha, se 30 gramas está em 150, 3 gramas não é 10 vezes menor. Quanto é 150 dividido por 10? Corta um zero, é 15. Então, o volume ali é 15 ml, dividido em 3 doses de quanto? De 5. Então, estamos aí a questão feita. Fácil de fazer, não é? A gente nem precisou usar a fórmula, precisou usar o quê? O raciocínio lógico. Vamos seguir. Com o objetivo de tornar mais agradável os refrigerantes, tipo cola, é adicionado ácido fosfórico numa concentração de 0,6 gramas por litro de refrigerante. É aquilo que a gente gosta na Coca-Cola, né? Porque você diz que se você agitar a Coca-Cola, ela perde o sabor, porque saiu o gás. Então, aí produz o gás através do ácido fosfórico, né? O número máximo de latinhas de 350 ml desse refrigerante que o indivíduo de 84 kg pode ingerir por dia é recomendado que o limite máximo de ingestão diária de ácido fosfórico seja de 5 miligramas por cada quilograma de peso corporal. Vamos então fazer a questão. Olha, concentração, volume e massa. Foi o que foi feito aqui. Concentração, a gente pegou direto, gramas por litro. Como eu tinha 350 ml da latinha e eu precisei transformar em mililitros, como é que ml transforma em litros? Divide por 1000. Dividiu por 1000 aqui, ó, 0,35 litros. A massa eu sei, presente ali, não sei. Vamos fazer a continha. Agora vou lá para a minha fórmula, ó, muito fácil de fazer, não é? Substituir, ó, a concentração, 0,6, né, e 0,35. E esse multiplica esse, ó. 0,6 vezes 0,35. 0,21. O quê? Gramas. Não é isso? Gramas. Como minha pergunta aqui é cada 5 miligramas por quilograma de peso corporal, eu chego aqui e transformo gramas em miligramas. Como? Multiplico por 100. É por 100, gente? Por 1000. Aqui, tá vendo? Multiplico por 1000 e transformo em 210 miligramas em cada latinha. E vou fazer agora a nova relação, né, que existe de 5 miligramas por quilograma, ok? Vamos fazer a nova relação. Se uma pessoa de 84 quilos pode ingerir 5 vezes 84, 420, equivale a quantas? A 2 latinhas. Ok? É assim que a coisa funciona. Muito fácil de entender? Sim, sim, muito fácil de entender. É 5 a cada, olha lá, a cada 1 quilo. Tá vendo? Mas se ele tem 84 quilos, então eu vou multiplicar por 84, 420. Tudo bem? A gente já conseguiu chegar a essa conclusão? Ok. Seguimos então aqui. Algumas questõezinhas dessa, vocês depois vão pegar nos slides, que eu deixo o endereço para vocês dos slides,
E vocês vão pegar nesses slides esse material e refazer. Até assistindo também, tá? Vamos dar uma passadinha aqui, um pouquinho, para que depois a gente veja. Tudo bem. Densidade. A densidade é uma segunda, né, relação que a gente vai ter entre soluto, solvente ou solução. Então, o que é a densidade? Densidade para a gente, olha lá, a experiência, né? Os garotos fazendo experiência na escola. Densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. Então, tá lá, M sobre V. Tem números? Não. Então, é a massa total da solução pelo volume total da solução. Eu peso a solução e eu vejo o volume dela. E aí terei a facilidade de descobrir sua densidade. Olha, 200 gramas de KOH, ao serem dissolvidos em 800 ml de água, fornece 840 ml de solução. Quem é o volume lá? É esse daqui? 800? Não. Esse volume é de água, e água é solvente. Então, esse aqui é M2, é V2. Esse daqui é que é o V total. Por que ele aumentou? Porque dentro dele foi dissolvido 200 gramas de hidróxido de potássio, KOH. Ok. Qual é a concentração da solução em gramas por litro primeiro? Fácil, não é? Quem é que eu vou dividir, gente? 200 por 840. Massa do soluto por massa da solução, volume total da solução. Olha lá. Está vendo? Aí veja só, quero saber a concentração. Posso trabalhar em ml? Não. Tenho que trabalhar em litros. Fiz o quê? Dividir por 1000. Lá eu brinquei com vocês, não foi? Com essa história. Dividir por 1000. E aí, ó, o que vai acontecer? M1 sobre V, eu vou ter 200 por 0,84. A concentração em gramas por litro. Qual é a densidade? A densidade, vamos fazer o cálculo da densidade. Densidade, massa total por volume. Vamos lá. Quem é a massa total? Bom, gente, em se tratando de água, não importa que seja ml, a água aceita aí valor em ml que nem valor em gramas, porque a densidade da água é 1 grama por ml, ou seja, cada grama, 1 ml. Então, aqui eu coloquei olha, os 200 do KOH mais os 800 de quem? Da água. Dividido por quem? Volume total. Eu usei 0,84 porque quer em gramas por litro. Fazemos essa conta aí. Está aí. Agora, se eu quisesse que esse mesmo valor fosse expresso em ml ou centímetros cúbicos, o que foi feito? O valor que nós encontramos aqui foi dividido por 1000. Dividir esse valor por 1000 foi caminhar com a casa decimal para a esquerda 3 números. Então, aqui, ó, pulou para 1, 2, 3 e veio para cá. Então, eu tenho as duas densidades prontas. Tranquilo? Muito fácil, né? Olha, 80 gramas de NaOH equivale a 2 mols. Né? A 2 mols de NaOH. Mol. Nós aprendemos? Aprendemos. Massa dividido por massa molar. Não foi assim, gente? Mol é massa por massa molar. Por que deu 2, hein? Porque a massa é 80. Se lembra que a gente aprendeu a achar a massa molar de NaOH, que é 40? 80 por 40, 2. Nós aprendemos no primeiro dia de aula, está no caderno de vocês, a explicação como é que acha. Então, vamos lá. Número de mol é massa por massa molar. 80 dividido por 40, 2. Ah, professor, de onde veio esse 40? Nós já aprendemos a extrair a massa molar, a determinar, aliás, as massas molares. Né?
Quantidade de sódio, 1 sódio, vezes 23, que é sua massa atômica da tabela. Oxigênio, 1 vezes 16, que é sua massa atômica da tabela. Hidrogênio, 1 vezes 1. Então, olha, 23 com 16, 39, com mais 1, 40. Deu 40. Fácil, né? 2 mols de solutos dissolvido em água, suficiente para 1000 ml ou 1 litro de solução. Ideia de mol. Quando representamos o soluto em mol, o volume da solução em litros, nós vamos trabalhar com essa concentração, chamada concentração molar. Olha aqui o símbolozinho dela. Né? Então, está lá a fórmula. Olha. Número de mol por volume. E lembrem-se que quando nós formos falar sobre isso aí, eu disse a vocês que aqui seria, olha, o pedreiro, mas que uma obra não se faz sem o servente de pedreiro. E quem era o servente de pedreiro? Para nos ajudar, aquela formulazinha de mol, que é massa por massa molar. Uma trabalha junto com a outra. A unidade de molaridade, também conhecida como concentração molar, é o mol por litro e, no passado, molau. Ok? Indica o número de mols de soluto em 1 litro de solução. Seguimos. Olha aí um exemplo. Para preparar uma solução aquosa destinada à administração endovenosa, ou seja, uma injeção, né, na veia, um soro na veia, dentro da veia, um técnico pesou 30 gramas de um medicamento sólido, transferiu essa amostra para um balão volumétrico de 200 ml. Olha o modo de preparação que eu já falei a vocês. Acrescentou um pouco de água destilada e agitou até que o sólido se dissolvesse totalmente. A seguir, completou com água destilada até a marca do balão. Esse é o procedimento de preparar uma solução em laboratório, né? Expresse a concentração da solução em gramas por litro. Muito fácil, hein, gente? Massa 30, volume 200, transformo para litro. Olha lá, tá vendo? 0,2. Então, eu agora vou colocar na minha fórmulazinha. M1 sobre V. Tenho meu cálculo, 150 gramas por litro. Agora, qual é a massa molar desse medicamento? Eu não conheço esse medicamento, né? Mas ele me deu. Ele disse que a massa molar desse medicamento é 120 gramas por mol. E agora ele quer que a gente expresse essa concentração aí em mol por litro. Então, olha, forma de molaridade. Preciso da forma de molaridade. O número de mol, N1 sobre, tá vendo? Olha, a massa do soluto pela massa molar. Se eu não tivesse essa massa molar, eu teria que conhecer a fórmula molecular desse medicamento e da partir dela determinar. Mas ele já nos dá pronto. Então tá lá, ó, 30 sobre 120. 0,2 mol. Acabou? Não. Aí foi o servente de pedreiro que me ajudou agora para o pedreiro principal, ó, fazer a casa, levantar a questão. Vamos lá para a molaridade. N1 eu já determinei, sim. Quanto? 0,25. Não é? 0,25. E o volume foi aquele volume 200 ml que transformado deu 0,2. Tá a continha feita aí. Não é difícil, né? É fácil. Olá. Testes revelam que determinada marca de refrigerante, tipo cola, tem 2,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro. O que é isso aí? Molaridade. De quem? De ácido fosfórico. Quando uma pessoa bebe um copo de 250 ml de refrigerante, está ingerindo. Aí, ó, ele não, já nos deu ali, aí, dado H3PO4, o ácido fosfórico, 98 gramas por mol. O que significa isso? Massa molar. Nos forneceu a massa molar. Que quantidade em mol de ácido fosfórico? Vamos achar o mol.
né? Para eu achar o mol, eu vou, ó. Ele está me dizendo ali, ó, que em cada 1.000 ml, ou seja, ó, gente, ó, a cada 1 litro, eu tenho quanto? 2,010 a menos 3. E em 250 ml, quanto é que eu tenho de mol? 5,10 a menos 4. Pronto, tem o número de mol. Era o que eu queria. Sei a quantidade de mol. Com essa quantidade de mol, eu venho para aquela formulazinha dele e faço a determinação. Ou faço a regra de 3. 1 mol é 98 gramas. Como é que eu sei isso? Por causa disso, a gente, aí. É 98 gramas a cada 1 mol. 1 mol tem 98 gramas. E nesses 5 vezes 10 a menos 4, tem quanto em massa? Cálculozinho aí para fazer. Aí. 4,9 vezes 10 a menos 2. Quando o aluno olha para essa resposta que vê esses números em notação científica, ele tem uma certa dificuldade. Mas é maravilhoso aprender a trabalhar dessa maneira, pois evita trabalhar com números, com tantas casas decimais. Ok? Vamos aprender isso paralelamente. É muito importante. Tá? Muito importante. Vou deixar um pouquinho aqui para que depois vocês analisem só e façam minhas perguntas. Eu vou estar disponível para vocês, né, no WhatsApp para as perguntas. Por que que essa questão foi assim, professor? E a gente faz junto, tá? Não vou fazer todas com vocês, porque vocês precisam também chegar a esse raciocínio. Mas a questão, aos pouquinhos, você vai verificando que é bastante fácil de ser feita. Ok, gente? Então vamos lá. Eu vou adiantar um pouco aqui para que a gente possa passar para a próxima concentração. Qual é a próxima concentração? Título em massa. Por que o nome massa? Porque esse título também pode ser em volume. Pode acontecer de ser título em volume. Ok? Então, o que é o título em massa? É o quociente entre a massa do soluto. Massa do soluto. Olha lá, gente, aí. Massa do soluto, M1. Pode dizer que é soluto. E a massa total da solução. Tá certo? N. Ambas da mesma unidade. Ou seja, se estão em gramas, tem que estar em gramas duas. Título, M1, massa do soluto, dividido pela massa da solução. Nós podemos representar e lembrar o seguinte. Essa fórmula, ela pode ser assim, ó, M1 sobre M1 mais M2. Por quê, gente? Porque a gente vai considerar que a massa total, que não tem números, é quem? É quando eu junto soluto, M1, mais o solvente. Então, esse M é a soma de soluto mais solvente. Você tem que estar atento para essas duas fórmulas aqui, porque elas vão ser necessárias. É comum representar o título em massa na forma de porcentagem. Como? Na hora que eu me encontrar o valor de título, eu multiplico ele por 100 e tenho ele, título em porcentagem, o peso, né, em porcentagem. Ok? Motivos assim, a gente vê a diferenciação. É porque aqui eu vou ter um valor expresso em porcento. E na hora que eu fizer esse cálculo aqui, eu não vou ter unidades. Motivos. Porque eu vou dividir duas grandezas de mesma unidade. Então, elas se cancelam. É o que a gente chama de adimensional. Não possui dimensões para expressá-la. Vamos ver aqui. Está aí uma questãozinha. Qual o título em massa de uma solução preparada dissolvendo 25 gramas de sacarose, açúcar, em 100 gramas de água? Gente, é comum o pessoal pegar e colocar 25 dividido por 100. Na realidade, não é bem assim, né? É 25 dividido por... Lembrem-se, aqui é soluto e aqui é solvente. Então, a massa da solução é a soma delas duas. Então, tá lá, ó. Vamos lá, ó. Tá vendo? 125. Então, na hora que eu for dividir, eu vou dividir 25 por 125. E aí eu terei 0,20. Viu que não possui unidades? É adimensional.
Então, o título, apenas o título, é 0,2 ou 0,20. Se eu quero ele em porcentagem, então, olha lá, olha, eu vou pegar aquele título e multiplicar por 100. Multiplicar 0,2 ou 0,20 por 100 é 20%. Certo? É assim que faz. Olha lá, determine a massa em quilogramas de HNO3 e água, respectivamente, que devem ser misturados para preparar 2.000 gramas de solução, 15% de ácido nítrico. Pensa-se mais um pouquinho aí, porque agora eu quero a massa de quem? Eu quero o M1 e quero o M2. Só preciso fazer um cálculo, o outro é uma subtração. Vamos lá. Tá lá. Beleza, gente? M1, M2 eu não sei. Título, tá lá. Quem é meu título? 0,15. Por que 0,15, professor? Porque olha, aqui está em porcento. Então, o valor dele é 0,15. Quem é a massa total? 2.000 gramas. Então, eu terei esse e esse. Vamos ver. Olha lá, 0,15, está lá. Fórmula fácil. Cálculo simples. 0,15 vezes 2.000. 2 vezes 15 dá 30, né? Vamos ver quantos zeros perde, né? Olha. Perde quantos zeros, gente? Perdem 2 zeros. Então, olha, tá vendo? Eu falei que dava 30, perdia 2 zeros, acrescentava aquele zero que sobrou. Isso é cada um tem o seu raciocínio, né? Isso em gramas ou 0,3 quilogramas. Agora vamos lá. Se eu tenho 2.000 gramas totalmente e 300 gramas é de soluto, quanto é então de água? O que falta para 2.000? 1.700. É assim que a gente vai usar. Nós vamos usar o raciocínio lógico, ok, gente? Ele fez em quilogramas, a gente podia ter feito isso em gramas. É porque na hora que a gente for dar esse resultado, tem que ficar ligado para não errar que tipo de questão está aqui, se eles estão expressas, a resposta correta está expressa em gramas ou em quilogramas. Ok? Por isso é necessário a gente saber transformação. Na hora que eu vou de litros para ml, eu multiplico por 1.000. Na hora que eu voltar de ml para litro, eu divido por 1.000. A mesma coisa vai ser de gramas para quilogramas e de quilogramas para gramas. Ok, vamos lá. Seguimos mais um pouquinho. Quando se dissolve um certo número de gramas de cloreto de cálcio no triplo de água, a concentração da solução resultante em porcentagem em massa. Ô, professor, essa daí não tem nenhum número. Não tem nenhum número. Como é que eu vou saber fazer isso? Não se preocupe. A gente passou a vida toda trabalhando com X. Então, aí, tá vendo? O que é que acontece? Massa, eu não sei, é X. Então, está dizendo, é um certo gramas de cloreto de cálcio, que é M1, X, no triplo de água. Se M1 é X e a água é o triplo dele, é 3 vezes X. Aí eu coloco isso na fórmula, né? Olha o que é o M total, 4X. Vamos lá, olha lá, M1 sobre M. Quem é M1? X. Quem é M, 4x. O que é que eu faço com quem é semelhante? Corto. Corto x com x. Fica 1 sobre 4. O que é 1 sobre 4? É você dividir 2 vezes, né? Então, olha lá, olha. Dividir 1 em 4 partes. Dá o quê? 25, é? Vamos ver? Lógico que é. Olha lá, olha. O x foi embora com x, 1 dividido por 4, 0,25. Multiplicado por 100, dá 25%, letra B, porque veja que está tudo em porcentagem. Não é fácil, gente? Muito fácil. Aí eu tenho ó, título em volume. Qual a diferença? Praticamente nenhuma. Apenas é que agora eu tenho aqui, ao invés de massa, no lugar volumes. V1 sobre V, volume do soluto pelo volume da solução. Fácil de fazer. É comum representar o título em volume em forma também de porcentagem. Faço o mesmo raciocínio anterior.
Considera uma solução aquosa de álcool que tem 50 ml de álcool em 200 de água. Então, eu vou ter, quem é V1? 50. Quem é V? 250. Eles dois serão somados. V1 é 50, V2 é 200 e V total 250. Então, eu vou ter 50 por 250, 0,20. Multiplico ele por 100, 20%. Vocês vão analisar as outras questões, tá ok? Vou deixar para que vocês analisem as outras questões. É necessário que vocês façam as análises dessas questõezinhas, ok? Parte por milhão. Quando uma solução é bastante diluída, a massa do solvente é praticamente igual à massa da solução. Ou seja, eu tenho uma quantidade de soluto tão pequeno que parece que eu só tenho solvente. Ok? Então, a gente diz que é parte por milhão, conhecido como ppm, parte por milhão. A situação é essa, olha, a parte por milhão indica quantas partes de soluto existem em 1 milhão de partes de solução, ou volume, ou em massa. Então, está ali, olha, uma parte por soluto dividido por 10 a 6. Gente, 10 a 6 é milhão. Conte para você ver 6 vezes, né? Conte lá na mão, olha. Unidade, dezena, centena, né? Milhão, né? Como é que faz? Unidade, dezena, centena e assim por diante. Você vai perceber que quando você chegar no número 6, você vai ter o quê? Milhão. Ok, gente? Tem que saber fazer essas situações aí. Coisas que a gente tem na nossa base para poder entender. É 1 dividido por 10 a 6. 10 a 6 é 1 milhão. Vamos lá. A água potável não pode conter mais de 5,010 a menos 4 miligramas de mercúrio por gramas de água. Mercúrio é muito perigoso, metal pesado, único metal líquido em temperatura ambiente. Para evitar o inconveniente de usar números pequenos, o químico utiliza um recurso matemático, surgindo assim uma nova unidade de concentração, a parte por milhão. A quantidade máxima permitida do mercúrio na água potável corresponde a... Vamos fazer a continha. Olha. 1 vezes 10 a menos 4, né? Corresponde a nosso x. E 1 corresponde a 10 a menos 3. Então, eu tenho, ó, 10, 5 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3. Nós repetimos o 5, conservamos a base e subtraímos. Vai dar 10 a menos 1, ou 0,5 ppm. O cálculo não é difícil. O que nós precisamos, gente, é guardar na mente, né, a relação que existe entre eles. Ok? Pronto. Nós paramos aqui e em breve a gente vai fazer a continuação na parte de diluição. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e procurem para fazer as perguntas.